vamos lá. Porque a meta da nossa busca de Deus não é a gente ficar mais informado a respeito dele, mas é enfocado em experimentar. E
na hora que nós rezarmos, então nós vamos nos aproximar dele com uma infinita reverência, procurando escutá-lo e pedindo-lhe como Jacó pediu: revela-me teu nome. Vocês conhecem um pouquinho a luta de Jacó com Deus, né? Que em Gênesis 32, né? Ele luta com um personagem que ele não sabe quem é, e um está agarrado ao outro, né? E ele pede que o personagem diga, ele pede: quem é você? Com quem eu estou lutando? Revelar o teu nome. Então Jacó estava lutando com Deus, e ele queria saber quem era esse Deus que estava lutando com ele. Assim a gente vai seguir então esse nosso percurso aqui, né? A primeira imagem que a gente encontra no Antigo Testamento, a imagem de Deus, a imagem dele como seio materno. Então vamos ver o que essa imagem tem a nos dizer. O seio materno é uma imagem que nos comunica abrigo, proteção, nutrição, segurança, vida que está a salvo dentro de um espaço materno, acolhedor, que possibilita a existência e o crescimento. O seio materno nos dá abrigo, proteção, nutrição, segurança e vai nos possibilitar a existência e o crescimento. A pessoa que gera uma vida arrisca-se por ela e luta contra tudo que possa impedir sua realização. Essa experiência recorre a Oseias quando fala de Deus como uma ursa a quem se lhe roubam as cães. Olha que interessante como o profeta Isaías compara a Deus lá no Antigo Testamento. Ele é como uma ursa que reage violentamente com ira quando alguém ameaça suas crias, seus filhos, né? A mãe é assim, né? Se o filho está correndo risco, ela vira um bicho, ela vira um monstro se precisar para salvar o filho, para proteger o filho. Assim é Deus, né? Com os seus filhos e filhas. A imagem do amor materno nos fala da relação íntima de Deus com sua criação e seu compromisso com sua manutenção, crescimento e sustento. Então Deus não apenas nos criou, mas Ele se comprometeu, né, a nos manter, a nos ajudar a crescer, a nos sustentar no caminho da vida. É uma imagem que rompe com a distância que nos separa de Deus e nos dá a convicção de que o mesmo Deus que nos chamou à existência deseja o nosso crescimento e nossa plenitude e está empenhado ativamente nisso tudo. O que isso significa, né? Deus não nos criou e nos jogou aqui pelas costas e disse assim: se virem. Ele nos criou, nos colocou no mundo e nos acompanha, com a sua providência, com a sua graça, né? Quer que a gente atinja o nosso crescimento, a nossa plenitude, e Ele nos ajuda através do Espírito Santo a atingir a nossa plenitude humana e espiritual também. Uma característica importante do amor materno é a sua gratuidade, sua incompreensível capacidade de não necessitar nem de qualidades nem de méritos para amar, e de cuidar dos filhos menores, ou enfermos ou limitados com a mais solicitude do que dos pais. Essa palavra é uma palavra-chave para a gente entender um pouquinho como é que funciona Deus, como é que funciona o coração de Deus. Jesus diz assim: Deus faz nascer o sol sobre bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos. Em outras palavras, Deus não nos trata conforme os nossos méritos. Se eu mereço o amor, Ele me ama. Se eu não mereço o amor, Ele não me ama. Não é assim, né? A mãe é a mesma coisa. Ela não ama o filho porque ele merece. Ela ama o filho porque é filho dela. Pode ser um bandido, pode ser um marginal, pode ser um desviado da vida. Ela ama. Ela não consegue deixar de amar. É filho, né? Assim é Deus conosco. Então vamos ler alguns textos bíblicos que nos falam de Deus como seio materno. Ainda que meu
Sião dizia: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Por acaso uma mulher se esquecerá da sua criancinha de peito? Ainda que as mulheres se esquecessem, eu não me esqueceria de ti. Às vezes, nós não temos uma experiência positiva de família. Podemos ter uma experiência negativa com o nosso pai ou uma experiência negativa com a nossa mãe. Mas o salmista está dizendo: mesmo que eu não tenha tido uma experiência positiva com meu pai e com minha mãe, o Senhor me ama mais do que meu pai, mais do que minha mãe. Me acolhe, E quando Israel se sentiu abandonado, esquecido por Deus, ele disse: olha, mesmo que fosse possível que a mãe esquecesse, abandonasse o filho que ela gerou, eu nunca faria isso com você. Eu nunca me esqueceria de você. Vamos ter mais aqui dois textos, um texto bíblico. Fui eu, contudo, quem ensinou Efraim a andar. Eu tomei os braços. Com vínculos humanos, eu os atraí. Com laços de amor, eu era para eles como os que levantam uma criancinha contra o seu rosto. Eu me inclinava para ele e o alimentava. Olha como é que Deus é cuidado dele por nós. Nos ensinou a orar, nos tomou nos braços, nos envolveu com vínculos humanos, com laços de amor, e para nos alimentar, ele se inclinava a nós. Ele se compara com um pai ou uma mãe, e nós, como crianças, necessitamos do cuidado dele. Mais dois textos bíblicos para a gente encerrar essa imagem. E no entanto, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos argila e Tu és o nosso oleiro. Todos nós somos obras das Tuas mãos. Com efeito, Tu és o nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conhecesse e Israel não tomasse conhecimento de nós, Tu, Senhor, és o nosso Pai. Como uma pessoa que sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Sim, em Jerusalém sereis consolados. Essa imagem bíblica é muito forte, Deus se compara com o oleiro e nós somos barro nas suas mãos. Então Israel se sentiu um povo que perdeu o seu pai espiritual, que é Abraão, porque ele não foi fiel a Deus como Abraão foi. Então ele disse: mesmo que Abraão não nos reconhecesse como pai, Tu, Senhor, és o nosso pai. E de novo Deus volta a usar a imagem do seio materno do profeta Isaías, para dizer que Ele vai nos consolar em Jerusalém. Onde é essa Jerusalém que Deus vai nos consolar? É lá em Israel, capital de Israel? Onde é essa Jerusalém? O nosso coração, quando a gente sente a consolação de Deus. Mas a Bíblia nos fala no livro do Apocalipse da Jerusalém do Alto. Aliás, Paulo vai dizer aos Gálatas, a Jerusalém do Alto é a nossa mãe. O que é a Jerusalém do Alto? O reino de Deus, o céu, plena comunhão com Deus. Então, vocês só vão agora, cada um individualmente, rezar nesse silêncio essa oração, e a gente vai rezar juntos depois. Então você vai agora fazer em silêncio essa oração.
Vamos rezar juntos? Senhor, a imagem do seio materno, e memória que eu sou do abraço, abençoa o adorado em meu universo, mas sabido no centro de tuas entranhas. Apesar disso, muitas vezes penso que só serei amado a partir dos meus méritos. Estou sempre querendo fazer coisas para justificar-me, como se aquilo que eu sou não basta para ser amado por ti. Esqueço de que o filho não precisa fazer nada para ser amado por sua mãe. Ela o ama porque é mãe, porque não pode deixar de amá-lo, assim como o sol não pode deixar de fornecer luz e calor, e a chuva que não cai apenas na terra cultivada, mas também na terra sem cultivo. Então essa é a imagem de Deus, né? Ele não consegue, ele não poderia deixar de nos amar, porque ele é amor. Então mesmo que a gente não, entre aspas, não mereça, não seja digno do amor dele, ele nos ama. Como a mãe não consegue deixar de amar o filho, né? Então tem uma música na Salete Guerreira, talvez vocês conheçam, apesar da minha voz não muito boa, vamos ver se a gente consegue cantar juntos aqui. Criança no colo de sua mãe, minha está em calma e sossego a repousar. Não estou em busca de coisas grandiosas, mas em paz espero no Senhor. Senhor, meu coração se orgulha, o meu olhar não é soberbo. Senhor, meu coração se orgulha, o meu olhar não é soberbo. Uma criança no colo de sua mãe, minha alma está em calma e sossego a repousar. Não estou em busca de coisas grandiosas, mas em paz espero no Senhor. Senhor, meu coração se orgulha, o meu olhar não é soberbo. Senhor, meu coração se orgulha, o meu olhar não é soberbo. Depois de essa música, ela foi inspirada no Salmo 131, o melhor salmo da Bíblia que a gente tem, 131. Vamos ver uma segunda imagem, a rocha firme. Olha que é só vocês avisem. Então, sempre que Deus se manifestar a alguém na Bíblia, suas primeiras palavras são: não temas, como se a barreira do medo fosse o principal obstáculo para o encontro com Ele. E somente quando essa pessoa resolver parar de defender-se da sua presença, é que pode começar a haver comunicação. Pense um pouquinho. Por que às vezes você vai rezar e a sua
sua oração trava. Você não consegue rezar. Sempre a gente coloca a culpa em Deus. Caramba, eu estou aqui rezando, estou aqui procurando Deus e Ele não vem. Não fala comigo. Talvez você esteja inconscientemente se defendendo de Deus, na presença dEle. Enquanto você parar de se defender, você vai sentir a presença dEle. Então vamos ver por que Deus aparece na Bíblia como rocha firme. O que isso tem a ver com essa palavra, né? Não temas. No momento em que Jerusalém estava sitiada por 2 povos aliados contra ela, e o rei e o povo estavam temendo de medo, Deus organizaria os dizendo: se não o credes, não vos manifestareis firme. Para a Bíblia, crer, ter fé significa ser firme, ser sólido, ser seguro, ser estável, suportar. É como se Deus dissesse: se não vos atrevereis a vos apoiar em mim, jamais podereis experimentar que sois amparados. A fé consiste em apoiar-se em uma pessoa na qual se tem segurança. É fundar sobre ela a própria vida e buscar unicamente ali estabilidade, segurança e proteção. Porque tem hora que a gente se sente extremamente instável. O nosso mundo é assim, extremamente instável. A gente parece que pisa em areia movediça, afunda toda hora, né? Mas Deus está dizendo: você não está se atrevendo a se apoiar em mim. Por isso que você não se sente amparado, sustentado. Está faltando confiança, fé. E fé significa: eu me apoio nessa pessoa que eu não vejo, que eu não toco, mas em quem eu creio, né? Que é Deus. Então temos um texto bíblico que fala de Deus como rocha. Engrandecei o nosso Deus. Ele é a rocha e sua obra é perfeita, pois toda a sua conduta é o direito. É Deus verdadeiro e sem injustiça. Ele é a justiça e a retidão. O Senhor é minha rocha e minha fortaleza, o meu libertador. Ele é o meu Deus, nele me abrigo. É meu rochedo, escudo, fortaleza e salvação. Viva o Senhor e bendito seja o meu rochedo. Exaltado seja o Deus da minha salvação. Para a Bíblia, só é verdadeiro aquilo que foi posto à prova e considerado sólido, contrapondo o Deus da verdade aos falsos ídolos, deuses de mentira. Israel chama seu Deus de Deus do Amém, aquele com quem se pode sempre contar e sobre o qual se pode apoiar sem receio. Olha só, aquilo que é posto à prova e considerado sólido, isso é verdadeiro. Isso vale para Deus em contraposição aos ídolos, isso vale para nós. Como é que Deus sabe se eu sou verdadeiro? Se eu sou firme na minha fé? Quando Ele me prova, né? Quando Ele vai permitir que uma situação prove minha fé. Claro que Deus conhece o coração de cada um de nós, mas nós não sabemos se somos firmes ou não. Achamos que somos firmes, mas de repente passamos por uma prova e a gente não aguenta, quebra na prova, né? O nosso Deus ainda bem que é chamado Deus do Amém. O que significa a palavra Amém? Eu creio. Isso é verdadeiro, né? Eu recebo o corpo de Cristo. Amém? Eu creio no que eu estou recebendo. Eu apoio esse Deus que eu estou comungando agora, né? Firme como esse granito, isso aqui, né? Granito, né? Firme como uma pedra de granito. Não é areia, né? É firmeza. Então,
Deus é aquele com quem se pode sempre contar e sobre o qual se pode apoiar sem receio, né? Como diz aí Isaías, colocai a vossa confiança no Senhor para todo sempre, não só de vez em quando, né? Para todo sempre, porque o Senhor é uma rocha eterna. Em contrapartida, quem vacila em sua confiança em Deus sente faltar-lhe a terra sob os pés. Como diz Isaías, ai dos que abandonam o Deus da sua salvação e não pensam na rocha de sua fortaleza. Como se Isaías dissesse, tenham pena, coitados daqueles que abandonam o Deus da sua salvação e não se apoiam mais na rocha da sua fortaleza. Vamos pensar agora cada um fazendo pessoalmente essa oração de silêncio. Eu quase sempre tenho o Senhor, o meu me impede de fazer a travessia. Continuo a ficar do lado de cá, algo já me é familiar, não avançando rumo ao desconhecido. Quando somente ali poderia fazer a experiência de que tudo é paz. Sei que o que o Senhor espera de mim não é que eu faça grandes coisas por ti, nem que eu cumpra com exatidão todos os teus mandamentos, mas que eu me atreva a me entregar confiantemente em tuas mãos. Crendo que a tua atitude para comigo é radicalmente positiva. E a crença que o Senhor me oferece não é uma recompensa pelo meu esforço, mas o dom que tu concedes gratuitamente a quem se atreve a confiar em ti em meio às tormentas da vida. Maria Rosário tem uma música bastante antiga que nos ajuda a pensar também essa confiança no nosso Deus. Só em Deus o repouso encontrei, só em Deus achei amigo. Ele é rocha firme e amor, Ele é meu grande amigo. Ele
Espírito de Deus.
Então a gente tem que colaborar, obedecer, com essa condução de Deus. Todo ano, ao celebrar a festa da Páscoa, os israelitas reafirmavam a sua convicção de serem guiados, sentiam sobre si mesmos a ação histórica de seu Deus, o Deus que faz passar, que faz caminhar. Por que a gente tem a quaresma todo ano? A quaresma nos prepara para a Páscoa. Por que a gente celebra a Páscoa todo ano? Para lembrar que nós somos um povo que caminha e quem nos faz passar, atravessar os problemas, as dificuldades, superá-los, nos faz caminhar com Deus. Sobretudo, quando não enxergava nada, quando o horizonte se tornava escuro, Israel sabia que Deus avançava diante dele, que o orientava, pois sabia qual era o caminho certo. Eu conduzirei os cegos por um caminho que não conhecem, e os farei andar por estradas que ignoram. Se vocês tiverem boa memória, lembrem-se um pouquinho da primeira leitura de domingo passado. Deus disse a Abraão: saia da tua terra, da tua casa, do meio das tuas seguranças, eu te mostrarei o caminho, eu te mostrarei para onde você deve ir. Então é isso. Nós nos dispomos a caminhar com Deus, mas a gente não está vendo o caminho. Somos como que cegos, Mas Ele vai abrir o caminho. Ele vai nos indicar para onde a gente tem que caminhar. Por fim, as asas de águia não falam apenas de Deus, mas também daquele que nele confia e espera. Mas os que põem sua esperança no Senhor renovam suas forças, abrem asas como as águias, correm e não se esgotam, caminham e não se cansam. Muito interessante, De repente, a Bíblia mudou o símbolo de Deus para nós. Ela deixou de falar de Deus como asas de águia e começou a dizer que nós também somos assim. Nós quem, Os que põem sua esperança no Senhor vão sentindo suas forças se renovam e como asas de águia que se abrem, vão correr e não se esgotar, caminhar e não se cansar. Daqui a pouco a gente vai cantar uma música que foi inspirada nesse texto aqui da Evangelho de João. Então vamos agora pessoalmente acolher essa oração no nosso coração.
força de suas regras, mas sim amado sobre tuas asas estendidas. Reconheço que a obra é tua e não a minha. Sabei disso e livre da ansiedade de repetir os resultados e da impaciência em querer acelerar seu processo. Tu me entregas o teu reino como uma semente, e enquanto eu grupo, ele cresce por si mesmo. Em tuas mãos deposito o fardo das minhas preocupações, bem como o fardo das expectativas dos outros a meu respeito. O Senhor é o Pai que alivia os meus fardos e endireita as minhas costas. Então a gente vai cantar agora essa música do Jardim. A galera já conhece, ela foi inspirada naquele texto lá do profeta Isaías, capítulo 40. Vamos lá. Uma nuvem densa, uma nuvem carregada, uma nuvem escura. Quando estamos debaixo de um sol muito forte, as nuvens portadoras de sombra e também de chuva aparecem como mensageiros celestes de bênção. O Senhor, que faz da nuvem seu carro, desafia Jó dentro da tempestade. Quem fechou com portas o mar quando lhe rompeu, jogando do seio da terra, quando lhe dei nuvens, como veste
Somente Ele pode dar-lhes ordens. Quanto às nuvens, ordenarei que não derramem a sua chuva sobre ela, diz Isaías em seu nome, referindo-se à filha que retribuía com sua ingratidão aos cuidados de seu dono. Mas é no Êxodo que a imagem da nuvem expressa a presença de Deus junto a seu povo. Por ocasião da travessia do Mar Vermelho, uma nuvem se interpôs entre Israel e o inimigo, para proteger o povo e aterrorizar o perseguidor. Se vocês lembrarem, na vigília pascal, na liturgia do sábado de Aleluia, todo ano a leitura principal é a leitura do Êxodo. Quando o povo atravessa, está saindo do Egito, se depara com o Mar Vermelho, o exército do faraó está atrás, vem em perseguição ao povo, há uma nuvem no céu muito grande, e foi de noite que aconteceu essa saída do Egito. Então a nuvem iluminava Israel na frente e ela provocava a tempestade atrás, o exército não chegar perto do faraó, o exército do faraó não chegar perto do povo de Israel. Então essa nuvem é isso, a presença de Deus que protege, ilumina, conduz, faz sair do Egito e ao mesmo tempo afasta o inimigo do seu povo. Durante a travessia do deserto, Israel só caminhava enquanto a nuvem caminhava, pois ele sabia que não adiantava caminhar se Deus não lhe abrisse o caminho à frente. Em todas as etapas, quando a nuvem se levantava por cima da habitação, os israelitas punham-se em marcha. Mas se a nuvem não se levantava, também eles não marchavam, até que ela se levantasse. Pois de dia a nuvem do Senhor ficava sobre a habitação, e de noite havia dentro dela um fogo, aos olhos de toda a casa de Israel, durante todas as suas etapas. Falar agora um pouquinho para vocês como a nuvem acompanhou o povo de Israel na saída do Egito. Agora Israel está caminhando no deserto por uma terra prometida. O que é essa habitação? O que vocês entendem por isso aqui? A nuvem ficava em cima da habitação. O que Israel carregava com ele durante as suas etapas até chegar à terra prometida? A arca da aliança. Israel, no deserto, não tinha casa. Ele estava provisoriamente aqui, ele morava em tendas. Então, Moisés fez uma tenda para guardar as duas tábuas da lei, a arca da aliança. Essa tenda se chama habitação. O que ficava em cima da tenda? Uma nuvem para dizer: Deus habita esta tenda. Moisés entrava na tenda para falar com Deus e depois falar com o povo, para se reconciliar com Deus. Aí aconteceu uma coisa interessante: quando a nuvem parava, Israel não parava. Se a nuvem caminhava, Israel caminhava. Porque ele entendeu o seguinte: não adianta nós caminharmos se Deus não caminhar com a gente. Não acontece isso na nossa vida também. A gente tem que resolver um problema de família, tem que resolver um problema na vida profissional e a coisa não caminha. De repente Deus está dizendo: não é hora de você caminhar. Você vai ficar parado. Você vai ficar comigo, na minha presença. A hora que eu destravar o caminho para você, a hora que eu caminhar, você vai caminhar comigo. É difícil isso, né? Porque a gente quer caminhar, a gente não pode parar. Mas Deus às vezes nos obriga a parar. Não adianta a gente ir sem Ele. Então essa nuvem fala dessa necessária obediência, de só caminhar quando Deus abre o caminho para nós. Agora essa nuvem vai aparecer uma outra etapa, que é quando Israel já se estabeleceu na terra prometida, Salomão construiu o templo e a nuvem vai aparecer na inauguração desse templo. A glória do Senhor
Senhor decidiu habitar a nuvem escura. Sim, eu construí para ti uma morada, uma residência em que habitas para sempre. Veja só, no deserto, Israel não tinha templo. Eles se encontravam com Deus no templo da habitação. E a tenda era uma coisa nova. Ela era peregrina como o povo era peregrino. Quando Israel estava na terra prometida, Salomão orgulhosamente constrói o templo. E orgulhosamente diz isso: eu construí para ti uma morada, uma residência, olha só, em que habitas para sempre. O que Jesus disse a Nicodemos a respeito do Espírito Santo? O Espírito é como o vento. Você não sabe de onde vem, nem para onde ele vai. O Espírito Santo é livre. Não adianta a gente construir uma gaiola de ouro para colocar no dentro. Ele não vai virar. Então, Salomão caiu no erro só porque aquela nuvem, entrou no templo e tomou conta de todo mundo, e ele disse: nossa, Deus aceitou a casa que eu fiz para ele, nunca mais ele vai sair daqui. O templo existe hoje. O que existe hoje no lugar do templo? Quem conhece um pouquinho da Terra Santa? O que sobrou do templo de Jerusalém? No lugar do templo hoje existe uma mesquita dos muçulmanos. A única coisa que restou do templo foi o quê? Um pedaço do muro que é chamado Muro das Lamentações. Os judeus mais antigos vão lá se lamentar, chorar a destruição do templo. O que isso tem a dizer para nós, né? Vamos ver aqui. A liberdade de Deus encontra-se sempre em tensão com sua acessibilidade, e Salomão pretende dissolvê-la, fazendo de Deus algo manipulável através do mundo, esquecendo-se da absoluta gratuidade daquele que assim se deu a conhecer Moisés. Terei piedade de quem eu quiser, ter piedade e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. O que vocês acham dessa frase de Deus em Moisés? Terei piedade de quem eu quiser ter piedade. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Olhando de maneira assim meio superficial, não dá a impressão que Deus é arrogante, insensível? Tipo assim, não estou nem aí se você me entende ou não me entende. Eu decido como agir. O que ele quis dizer para vocês? Não é que de uns ele tem piedade, de outros ele não tem. Não é que de uns ele tem compaixão, de outros ele não tem. Ele só quis dizer: não queira me controlar. Não queira dizer para mim o que eu tenho que fazer. Não que eu manipule. Eu não sou ídolo. Tenho um controlezinho do slide, Posso pegar esse controle, posso jogar, posso guardar na gaveta, posso botar em cima, mas eu não posso fazer isso com Deus. Aliás, o segundo nuvem é isso. A gente já não entrou dentro de uma neblina uma vez? Ou de carro, a gente já não entrou dentro de uma neblina, Você não cabe a neblina. Você pega o vento com ela, mas você não consegue pegar a neblina na sua mão. A nuvem é isso. Deus é inacessível. Deus é mistério. Não cabe na nossa cabeça. Não cabe no nosso coração. Então ele se deixa experimentar, mas ele não se deixa controlar ou manipular por nós. É o mistério dele, a transcendência dele. Então, desse modo, a obscuridade da nuvem expressa a impossibilidade de dominar o âmbito divino. Dentro dessa nuvem, ou rodeados por ela, não é possível ver o sentido
mas sim escutar, no sentido de obedecer. E isso posiciona Israel no espaço correto da sua relação com Deus. Quando eu vou rezar, a minha oração não é para controlar Deus, não é para determinar para Deus quando e como Ele vai fazer aquilo por mim. A minha oração é para eu escutar e aprender a obedecer a Deus, a fazer a vontade dele. Por isso que Ele fez o rezar. Por isso que muita gente desiste de rezar, porque tenta controlar Deus, a coisa não funciona, então deixa de rezar. A imagem da nuvem desafia a nossa fé, a deixar Deus ser Deus, a aceitar o fato de que seu mistério sempre nos ultrapassa. Sou, por acaso, Deus apenas de perto e não Deus de longe. Olha só, a pergunta que Deus fez para o povo de Israel é a de Jeremias. Por acaso eu sou Deus só de quem me sente perto dele? Eu também não sou Deus de quem me sente longe dele? Não é assim com a gente? Às vezes sentimos Deus perto, às vezes sentimos Deus longe. O fato de você sentir Deus longe de você significa que Ele não existe, ou que Ele não está ouvindo a tua oração. Ele está dizendo: eu sou o teu Deus, quer você me sinta perto, quer você me sinta longe. Eu sou Deus de todas as pessoas, de quem me conhece, de quem não me conhece, de quem me aceita, de quem me rejeita, de quem crê, de quem não crê. Eu sou Deus de todas as pessoas. É o mistério dele que nos ultrapassa. Então vamos agora interiorizar, pessoalmente, esta oração. Muitas vezes a minha oração se expressa diante do impenetrável e do silêncio, mas eu quero aprender a te escutar para além do teu silêncio e continuar a confiar em ti, mesmo que uma nuvem densa
Senhor, em tuas mãos, e digo ao Pai, tu és vivente e vive. Só queria recuperar um pouquinho essa oração. Como é que a gente sente quando Deus não responde a nossa oração? É como se a gente fosse procurar alguém e encontrasse a porta fechada. Você bate, e a porta não abre. Então a gente sente o silêncio de Deus como se ele fosse um muro impenetrável. E aí desiste de rezar. Porque Deus não fala com a gente. Não conseguimos entender, né? Que ele não está falando com a gente. Mas é preciso ir além desse silêncio, né? E continuar a confiar em Deus, mesmo quando o rosto dele esteja oculto. Não estamos vendo, mas eu confio que Deus está ali. Não posso vê-lo, não posso senti-lo, não posso tocá-lo. Se você sentisse Deus toda vez que você quisesse sentir, ele seria simplesmente uma criação da sua cabeça. Eu quero sentir Deus. Estou sentindo Deus. Deus não é uma criação da sua cabeça. Ele escolhe quando e como você vai sentir, como você vai experimentar. Senão ele seria uma criação da sua cabeça. Depois a oração vai dizer que ele é o Deus que se esconde. Isaías 45:15 diz isso. Tu és o Deus escondido. Tu és o Deus que se esconde. Mas não porque ele brinca de esconde com a gente. Não é por isso. Por que Isaías fala que Deus é o Deus escondido? Porque ele não pode ser manipulado, controlado por nós. Ele escapa da nossa compreensão. Ele transcende, né? Apesar disso, ele nunca disse para alguém assim: procure-me à toa. Eu vou fugir de você a vida inteira. Você vai me procurar inutilmente a vida inteira. Eu vou fugir de você a vida inteira. Deus nunca disse isso. Pelo contrário, o que ele falou? Sabedoria, né? Diz: o Senhor se deixa encontrar por aqueles que não duvidam dele e se manifestam os que confiam nele. O Senhor se deixa encontrar. Porém, eu não posso, na minha oração, e a gente faz muito isso inconsciente, né? Querer que Deus seja para mim uma vantagem. Quer dizer, vamos ser sinceros, né? A maior parte das vezes a nossa oração não é gratuita. Ela é movida por um interesse, por uma necessidade. Sempre que a gente reza, vamos dizer assim, 99% das vezes que a gente reza, a gente não dá nada de graça. Não é verdade? Eu estou precisando de alguma coisa, por isso que eu vou rezar. Então, como a gente quer usar Deus como uma vantagem para nós, como se ele fosse uma oportunidade da nossa exposição, ele escapa, vai embora. Porque ele quer que a gente aprenda a buscá-lo por ele, não porque a gente precisa de alguma coisa dele, mas por ele. Então, por que essa sensação tão estranha da gente não ver Deus, não sentido, não agarrado, não tocado, né? É a imagem aqui da criança que está com medo, né? O pai e a mãe segurando a mão dela, mas não fala nada com ela. Não precisa dizer nada porque a mãozinha dela está segurando o pai e a mãe. Não tem que ter medo do escuro. Esse escuro é falta a gente não ver Deus, porque ele é mistério, né? Mas a gente precisa ver um bonito aqui de Agar, né? Agar era a escrava de Abraão. Com Abraão não podia ter filho, Sara perdeu a paciência com a promessa de Deus que demorava para se cumprir e mandou Abraão se deitar com a empregada, com Agar, a escrava, e Abraão teve um filho com Agar. Adivinha o que aconteceu? Quando o filho de Agar nasceu, Sara se encheu de raiva, de inveja, e fez o que com a escrava dela?
Mandou embora o filho. Porque ela não pode dar o filho para Abraão, mas a empregada pode. Aí Agar pegou o menino e foi chorar lá no meio do deserto porque ia morrer. Não tinha ninguém que cuidasse do menino. E lá Deus falou com Agar e disse: não, o filho que você teve é de Abraão. Não é o filho que eu prometi para ele. Não é Isaac. Mas esse filho de Abraão, meu servo, você vai voltar para a casa dele. E aí Agar deu para esse lugar, ela encontrou um poço ali, né? E ela deu para esse lugar o nome de o vivente que vive. Isso é interessante. Você não vê Deus, mas Ele te vê. Ele é o Deus vivo que te vê. De novo, a imagem da nuvem. Você não pega a nuvem. Você não consegue agarrar a nuvem. É ela que te envolve. Não foi assim com Pedro, Tiago e João no domingo passado? Na transfiguração, uma nuvem nos envolveu e uma voz disse: este é o meu filho amado. Escutem o que ele diz. Então, assim é Deus, né? Não somos nós que vamos até Ele que o agarramos, é Ele que desce, nos envolve, nos conhece. Temos uma música muito bonita da banda Ministério da Nossa Vida, que se chama Além do Véu. Vamos ver se a gente se consegue cantar um pouquinho mais para a gente essa música, mas ela é muito significativa. Esse ir além do véu, né? É ir além dessa nuvem, desse silêncio de Deus. Quando teu olhar me corre, quando estou bem junto a ti, e tuas asas me escondem, e não há como fugir. Quando estou em tua presença, quando eu vou além do véu, e além dos teus lábios, e eu vejo quem tu és, quando abraças minha alma, quando eu sinto teu poder, e as palavras já não bastam para dizer tudo o que és. Santo, Santo é o Senhor, força e poder, glória e louvor, aquele que é Santo, Santo é o Senhor, força e poder, glória e louvor, aquele que quando abraças minha alma, quando eu sinto teu poder, e as palavras já não bastam para dizer tudo o que és. Santo, Santo é o Senhor, força e poder, glória e louvor, aquele que é Santo, Santo é o Senhor, força e poder, glória e louvor,
vocês. Agora são 11h10. Qual que é o limite da paciência? Organizados? Até 11h30, é isso? 11h30, meio-dia? Então, seria assim, 20 minutos a gente diria, né? Eu proponho assim, que cada um volte para a imagem que mais falou do seu coração. A gente viu 4 imagens aqui: o seio materno, depois a rocha firme, depois as asas de águia e a nuvem densa. Tá? Se vocês quiserem, não sei se vocês anotaram aí os versículos, porque eu vi que vocês estão pedindo sucesso da Bíblia. Se quiserem anotar os versículos dessas imagens, então, por exemplo, o seio materno, Salmo 27, versículo 10. Repito, o seio materno, Salmo 27, versículo 10. Ou então, Isaías 49, 14 a 15. Ou então, Oséias 11, 3 a 4. Vou dar só essas 3, né? Se vocês quiserem, quem quiser usar essa imagem, Salmo 27, versículo 10, ou Isaías 49, 14 a 15, ou Oséias 11, 3 a 4. Se alguém quiser usar a imagem da rocha firme, a gente tem Deuteronômio 32, 3 a 4. Deuteronômio 32, 3 a 4. Ou então, 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículos 3 e 47. Segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículos 3 e também 47. Se alguém quiser usar asas de águia, temos de novo Deuteronômio 32, 10 a 12. Deuteronômio 32, 10 a 12. Ou Isaías 40, versículo 31. Isaías 40, versículo 31. E se alguém quiser usar a nuvem densa, somente um texto basta. Êxodo 40, 34 a 38. Êxodo 40, versículos 34 a 38. Então é o seguinte, o que eu proporia é que a gente ficasse um tempo de silêncio, se a gente pudesse se espalhar um pouquinho mais aqui na capela, para ficar um pouco distante do outro, cada um no seu momento pessoal de oração, tá? E a gente terminaria em 11h30, tá? Daqui 15 minutos praticamente. Vamos fazer isso então, a gente se espalhar um pouquinho, para ficar um pouco mais distante, cada um fazendo o seu momento pessoal de oração. Se alguém não conseguir levar com isso, porque eu estou aqui, eu tenho umas 20 Bíblias aqui